Boa noite. Boa noite. Tô super atrasada. Tô atrasada, adivinhem. Estou no carro. Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo colocar aqui. Atrasada no carro, mas vai dar certo para nossa live de devocional. Hoje, nosso 12º dia de live. Quarto e último dia falando da obediência, do poder da obediência. E pra gente não prolongar, vamos começar aqui com a nossa oração. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Te adoro com profunda reverência. Peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. E graças e luzes, sabedoria, discernimento, para fazer com fruto este tempo de oração. Amém. Qual é o tema da nossa live de hoje? Sabadão de chuva. Vocês estão vendo que tá chovendo aqui? Letícia, bem-vinda, boa noite. Eu atrasei, amiga. Atrasei, olha só a chuva, que delícia. Chuva de Brasília. Vamos lá. 12º dia do nosso devocional. E o tema de hoje é... já é uma pergunta. O que é que você desistiu de pedir para Deus? E a passagem de hoje que a gente vai refletir é de Mateus capítulo 7, versículo do 7 ao 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E eu quero já começar a nossa reflexão de hoje sobre esse tema com uma pergunta. Existe alguma coisa hoje na sua vida que talvez você tenha desistido de pedir para Deus? A gente tem falado nos últimos dias, né? No quanto a gente tem que, com uma confiança filial, pedir as coisas para Deus, falar daquilo que a gente carrega no coração, conversar com Ele, não é verdade? Desde o primeiro dia da nossa live, que a gente tem que buscar essa intimidade, esse trato íntimo com o Senhor, como filha, né? Como filha, fala com seu pai, que se lança, que confia, que se abandona nas mãos dele. E nesse sentido de confiança, o que é que talvez você tenha parado de pedir para ele? Parado. Senhor, tô cansada. Cansei, porque eu já pedi, já orei, já jejuei, já pedi chorando, já clamei, já fiz tanta coisa que eu desisto. Existe? Falem aí pra mim. Existe alguma coisa que, ou talvez, né, ou por estar cansado de pedir, ou porque talvez nem acredite no milagre, ou porque nem acredita que é possível esse pedido, esse desejo acontecer. Existe alguma coisa que você esteja cansado de pedir para Deus, né? Porque é isso, talvez exista alguma coisa que, sei lá, você pede, né? Ou nem ousa pedir. Lembra que ontem eu contei da história da Catarina, da minha quarta filha? O quanto ela demorou e eu contei um pouquinho desse processo até eu engravidar. E lembra que a grande virada de chave na minha vida foi perceber
dentro de um retiro espiritual, foi ouvir, dentro dessa oração que eu estava fazendo com Deus, né? Desse diálogo que eu estava fazendo com Ele, tendo com Ele, foi perceber que não era castigo, que não era punição, que era manifestação do amor dele na minha vida, o fato de eu não estar conseguindo engravidar naquela época, né? E eu vou dizer para vocês uma coisa. Nos exercícios de visualização, nos exercícios de desenhar os seus sonhos, né? Que nós fazemos com uma certa frequência, no próprio mural da vida extraordinária, no próprio mural dos sonhos, eu não colocava mais a Catarina. Olha que coisa. Eu não colocava a Catarina. Eu não ousava. Porque para mim, como não estava no controle a minha gestação, né? Porque assim, não tá. A vida não nos cabe. É dom de Deus. Então Deus dá a vida e Deus tira a vida quando Ele entende que é o tempo oportuno para cada coisa. E então eu falava assim, bom, não depende de mim. Como não depende de mim, eu não vou nem pedir. Olha que coisa. Então eu nem pedia. E dentro, eu não contei esse detalhe para vocês, mas quando eu contei o que? Até que parte, né? Que Deus comunicou isso para mim, que era a manifestação do amor dele na minha vida, que não era castigo, que não era punição, era amor, era muito amor que ele tinha por mim e que por isso até então eu não estava conseguindo engravidar e me veio aquele júbilo, aquela alegria, aquela leveza, né? De quem tinha tirado uma tonelada das costas, porque era bom. Porque era positivo. Eu não estar engravidando naquela época era bom, né? E Deus tinha acalmado meu coração e tinha me emprestado o seu olhar para que eu enxergasse com os olhos de Deus aquela realidade atual na minha vida. Saindo dali, eu estava tão certa, eu estava tão tranquila, eu estava tão leve, eu estava tão... O que era tranquila, né? Tranquila. Não, eu estava tão extasiada desse amor de Deus por mim, né? Que quando eu saí desse retiro, eu desenhei pela primeira vez a Catarina. E que louco, porque era a Catarina. Eu fechava os olhos e eu via a Catarina, não é? Uma menininha, uma filha qualquer, ou uma menininha de qualquer jeito. Gente, vocês não têm noção. E assim, podem até duvidar do que eu tô dizendo, né? Mas é a minha filha, é a Catarina do jeitinho que eu via. Cabelinho curtinho, moreninha. No dia eu falei pro meu marido, eu vi a perninha dela. Toda torneadinha, né? Toda desenhadinha. Cabelinho curtinho, mais moreninha, falei pra ele. Porque a Maria Clara é bem branquinha, né? Bem parecida comigo. E eu falei, a Catarina é bem moreninha. Eu vi e foi a primeira vez que eu ousei desenhar a Catarina, né? Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque é com essa confiança... que é nessa confiança, né, que a gente tem que bater e se abrirá, né? Pedir para receber, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Acontece que nem sempre você está buscando. Fica só reclamando, ou só, né, às vezes até murmurando, reclamando, chateada, triste, porque não tem, porque não consegue, porque não dá certo, porque aquilo não se resolve, aquilo não se soluciona, porque as coisas são difíceis, né? Mas não ousa pedir como um filho pequeno pede a lua para o seu pai. Não é verdade que as crianças falam, Deus, ou as crianças falam, eu quero a lua, mãe, né? Eu posso ir para a lua? É com essa simplicidade. É com essa simplicidade que a gente tem que se relacionar com Deus, né? E em nenhum momento, olha que interessante, ele diz, peçam e lhe será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta se abrirá, ok? Ele dá essa promessa, ele faz essa promessa pra gente, mas em nenhum momento ele diz que vai ser fácil.
Em nenhum momento ele diz que vai ser fácil, em nenhum momento ele diz que vai ser rápido, em nenhum momento ele diz que vai ser do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Porque graças a Deus, literalmente, graças a Ele, muitas coisas que nós queremos, Ele nos livra. Porque é até livramento. Não faria bem para o nosso caráter, não faria bem para a nossa vaidade, não faria bem para a nossa arrogância, não faria bem para a nossa família, não faria bem. Então, aquilo que às vezes a gente pede, né? É igual um filho que pede o doce antes da antes do almoço, pede a sobremesa antes do almoço, e a gente diz não, carregado de amor, carregado de carinho, a gente fala não. Não porque não é o momento, não porque eu não vou dar, não porque não é bom para você, né? Eu posso brincar com estilete? Não. Ah, mas você tá tirando a minha liberdade. Ah, mas é porque você é ruim, porque não sei o quê. Gente, pai que é pai, mãe que é mãe, que ama, não entrega um estilete na mão de uma criança. E muitas vezes os nossos pedidos, os nossos desejos, aquilo que talvez a gente está implorando para Deus ou deixando de implorar porque nem confia mais, porque nem espera mais, porque está cansado de pedir ou não tem nem ousadia filial para pedir aquilo para Deus, não vai acontecer porque para Deus aquilo é um estilete que vai fazer mal para mim, vai fazer mal para os que estão ao meu redor, né? Então ele fala: pedi e eu darei, né? Procure e encontrarás. Ai, que susto. E encontrarás. Mas em nenhum momento ele falou que ia ser fácil, em nenhum momento ele falou que ia ser rápido, em nenhum momento ele falou que ia ser sem dor. Em nenhum momento ele falou que ia ser sem dor, né? Mas ele também promete: tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Em todo momento ele diz: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, né? Non abbiate paura. Não tenham medo, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. É com essa segurança, né? É com essa certeza que a gente tem que pedir. A gente tem que pedir e confiar que se for melhor pra gente, ele vai entregar, né? E enquanto, lembra do enquanto, né? Que foi tema da nossa oração algum dia dessa semana, né? Dos nossos últimos dias aqui de encontro. Lembra do enquanto? E enquanto Deus não te dá aquilo que você busca, aquilo que você bate, aquilo que você está pedindo, enquanto Ele não te dá, você tem que se perguntar: o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso mudar o meu caráter? O que é que eu ainda tenho que me converter? O que é que eu tenho que purificar no meu coração, na minha intenção, para que eu me prepare para Ele me entregar isso que eu estou pedindo para Ele? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, não é só pedir, não é só confiar, né? Não é só olhar para essa promessa, mas é de que forma que eu estou me preparando para viver essa promessa na minha vida. Para viver esse pedido que, se for bom e oportuno para minha santidade, para o meu caráter, Deus vai mandar. E o que eu ainda preciso aprender? O que eu ainda preciso aprender? O que eu preciso transformar em mim? O que eu preciso transformar no meu caráter? Quais são os defeitos que eu preciso arrancar? Aquilo que eu preciso moer o meu orgulho? Aquilo que eu preciso dar um passo aqui, né, de santidade, de busca por virtude? Enfim, o que eu preciso mudar para merecer? Para receber, né? Não é que merecer, porque a gente não vai merecer nunca essa misericórdia de Deus e as maravilhas que Ele dá, porque Ele é bom pagador. Ele paga 100 por 1, Ele dá o 100 por 1 pra gente, né? Então não é esse espírito de que, eu fiz o dever de casa, então agora eu mereço, né? Arrogância. E tem mais. Arrogância para pedir e arrogância quando a gente não pede, tá? Porque quando a gente se cansa de pedir, quando vem na cabeça da gente assim, nem vou mais pedir porque eu tô cansada. Tô cansada, já me sacrifiquei, já pedi, já fiz tanta coisa, já ofereci tanta coisa para Deus e Ele não me dá, então desisto, né? Ou eu desisto de pedir, ou eu nem ouso pedir. O que tá por trás desses dois comportamentos é o orgulho.
que nos afasta da nossa identidade de filhas de Deus. É como se a gente se colocasse com uma armadura de que, dá licença, que quem sabe o que é bom para mim sou eu, né? Então, é o orgulho, né? Deixa eu ver se ajuda aqui. É o orgulho que nos afasta dessa confiança filial. E é ele que também... É o orgulho que também provoca na gente um coração ingrato. Um coração ingrato. Que já tá tão, talvez esteja tão, com um olhar tão fixo, né? Tão fixado naquilo que se quer, naquilo que se busca, naquilo que está se pedindo, que deixa de reconhecer as maravilhas de Deus na nossa vida. E aí a gente começa a olhar para o que não tem, olhar para o que falta e deixa de agradecer tanta misericórdia de Deus na nossa vida. E deixa de agradecer, de ter um coração completamente grato para receber muito mais abundâncias, muito mais bênçãos, muito mais dons, muito mais graças para viver essa jornada. Então, a ingratidão, ela é aliada do orgulho. Ela anda de mãos dadas com o orgulho. Esse orgulho que nos cega, esse orgulho que fala, nem peça mais, já pediu. Cansei de pedir. Esse orgulho que fala, eu nem vou pedir porque eu não vou ganhar mesmo, né? Orgulho e um coração ingrato, um coração que não reconhece tudo que já é dado, tudo que já se tem. E por isso, pelo orgulho e pela ingratidão, não rende aquilo que pode render. Não coloca a favor dos outros, do mundo, nem benefício próprio, todas as graças, os dons, os talentos que Deus já te deu. E a isso a gente chama de falta de fé. Uma fé pequena. Uma fé pequena, uma fé fraquejada, né? Fraca. E é isso. E ontem a gente falava sobre isso, né? O Senhor, Deus tarda, mas não falha. E aí a gente salientou, Deus nem tarda e Deus nem falha, né? Ô, minha amiga, que coisa linda. Obrigada. Grata por um dia ter te conhecido. De forma tão simples, me deu tantos direcionamentos. Você é a luz. Obrigada, amiga. Tão simples mesmo, né? Dentro do banheiro? Adoro! Que saudade! Que saudade de você! Que saudade, Bárbara! E é isso, né? Então, Deus não tarda e Deus não falha. Ele é exato em cumprir, sendo atemporal, fora do tempo, enxergando tudo com a grande perspectiva do seu olhar amoroso, misericordioso sobre a nossa vida. Ele não demora em cumprir a sua promessa, porque ele cumpre todas as promessas no tempo dele, que é o melhor tempo. É um tempo oportuno e favorável. E em Pedro a gente encontra assim, né? Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, né? O que é esse arrependimento? É o arrependimento pelos nossos pecados, o arrependimento de sermos tão orgulhosas, de sermos tão ingratas, de estarmos tão focadas naquilo que não tem e deixando de agradecer e de render aquilo que se tem, aquilo que já se tem. Ano passado, algumas de vocês já devem ter escutado, né? Eu contar essa história, talvez até tenham presenciado isso comigo. Não quero prolongar aqui, mas é uma história rápida, né? Eu organizei o Método CIS, esse treinamento, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, né? Para os agentes de segurança pública. Então, foi uma edição exclusiva para os operadores da segurança pública, policiais, Detran, bombeiros, né, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim. Tava todo mundo ali e era um auditório muito grande, cabiam mais de 300 pessoas. E eu fazendo a abertura do evento ali, que tinha colocado todo o empenho, todo o esforço, muita oração para que esse momento pudesse acontecer, pensando na sociedade como um todo, né? Pensando em honrar e cuidar daqueles que não dormem, para que a gente possa dormir, que garantem a nossa segurança. E
enfim, né? Depois eu compartilho com vocês os motivos que eu carregava para levar adiante essa iniciativa. Mas o fato é que o mesmo auditório tão grande, né, com 300 e tantas cadeiras disponíveis, tinham ali 200 pessoas, 220, né? Ou seja, muitos lugares vazios. E aí, o dia todo, meu marido me mandando mensagem, e aí, como é que tá, né? E aí, deu certo? E aí, como é que estão as coisas? E aí, né? E aí, perguntando, a gente se fala muito nesse sentido. E eu, o tempo todo que ele me perguntava, eu falava assim, eu falava como? Poxa, amor, tá ótimo, não deu tudo certo, né? Tá dando tudo certo e tal, mas as cadeiras estão vazias. Mas eu tô vendo tantos espaços vazios. Poxa, mas, né? E aí conversava, até que num momento meu marido virou pra mim e falou assim: Camila, deixa eu te dizer, por que ao invés de você não olhar para as cadeiras que estão vazias, você não passa a olhar nos olhos de cada pessoa, de cada alma que tá aí sentado na sua frente? E eu falei, cara, foi tão forte pra mim. Foi tão forte pra mim ouvir isso, né? Que eu peguei assim pra minha vida. De verdade, eu peguei pra minha vida. Em muitos momentos eu paro e eu olho, cara, eu tô olhando pro que eu não tenho e não tô agradecendo aquilo que eu tenho. Eu tô olhando pro que tá faltando e tô sofrendo pelo que tá faltando e não tô reconhecendo, agradecendo e honrando aquilo que eu já tenho. Isso é ingratidão, isso é falta de fé, né? Isso não... É isso, é falta de fé, né? É ingratidão. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, né? Essa é a nossa reflexão de hoje. Sabendo de tudo isso que a gente comentou hoje, o comando de hoje é não parar. É não desistir mais uma vez. É não desistir. É não parar de clamar. É não parar de pedir. Não parar de bater na porta. Não parar de buscar aquilo que se quer. Alinhando e retificando a intenção que carrega no coração, alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus, né? Senhor, afasta de mim aquilo que não é seu, aquilo que não diz respeito a quem eu sou, a minha missão aqui na terra, se não for bom pra mim, pra minha família, afasta de mim, tira de mim, tira de mim. E o tempo todo a gente tem que dizer isso, né? Afastam pessoas, afasta circunstâncias, afasta problemas, afasta desafios, afasta tudo aquilo que não vai me encaminhar e me levar para o Senhor. Por outro lado, manda para mim e me faça ver, me faça enxergar, né? Uma outra frase em latim que é muito bonita é Domini ut videam, né? Senhor, que eu veja a sua vontade na minha vida, que eu veja os próximos passos que eu preciso dar, que eu veja a decisão que eu preciso tomar, de que forma eu tenho que fazer, como é que eu tenho que bater, qual que é a porta que eu tenho que bater, Senhor? Esse é o ponto. Eu sei que batendo a porta vai se abrir, mas qual que é a porta? Qual é a porta? E aí a gente pede esse alinhamento e essa unidade entre a minha vontade e a vontade de Deus, para que eu não queira nada que Deus não queira para minha vida. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Entendendo que a jornada que mais importa, né? Não é o ponto final, não é a perfeição, não é o milagre acontecer na nossa vida, é o que a gente faz para que isso aconteça. Como que é o enquanto nessa minha jornada? O quanto que eu tô pedindo, o quanto que eu tô colocando em oração, o quanto de sacrifício eu tô entregando a Deus, né? De jejum, de oração, enfim, cada uma pense o quanto que eu tô decidida a arrancar de mim os defeitos, meus defeitos dominantes, os meus pecados de estimação, o quanto eu tô decidida a me forjar mais, a forjar mais o meu caráter, a ter mais força, mais humildade, mais fortaleza, enfim, né? Pra quê, Camila? Pra eu merecer aquilo que for bom pra mim, aquilo que Deus quer que eu receba. Então, qual que é, né, o exercício de hoje? Qual que é o exercício de hoje? Cadê? Ai, meu Deus, cadê? Isso. Então, qual que é o exercício de hoje?
escrever mais uma vez, né? Ontem a gente escreveu profecias para as áreas da nossa vida. E hoje a gente vai escrever os milagres que eu quero, os desejos que eu carrego no coração, até aquelas coisas que você fala, até parece. Por exemplo, alguém que você ama deixar de fumar, deixar de beber, se converter, né? Um casamento ser restaurado, uma saúde de alguém ser restaurada, até aquelas coisas assim que parecem ser tão absurdas, né? Humanamente, aquelas coisas que a gente fala assim, cara, não vou nem pedir porque, né, não tenho tanta fé assim, pois coloque isso no papel, tá? Coloque isso no papel, esse é o exercício de hoje. Quais são os grandes milagres, os médios milagres, os pequenos milagres, os desejos mais íntimos que você carrega no seu coração. E escreva num papel, junto de um arrependimento pela sua falta de fé, por ter uma fé tão pequena, tão fraca, juntos pelo pedido de perdão por essa fé fraca, né? Então a gente vai escrever, a gente vai se arrepender, a gente vai pedir perdão e por outro lado, de joelhos, a gente vai entregar, né, o nosso coração, a nossa oração, esses pedidos, já declarando vitória em cada área da nossa vida, em cada milagre que a gente quer pedir para Deus, em cada pedido que a gente quer, né? Cada um desses pedidos que a gente fizer e colocar no papel. Esse é o exercício de hoje. Combinado? Assim como eu ousei desenhar a Catarina, desenhar ali a minha filha, né? Com essa visão de fé e conseguir ver com os olhos da mente, os olhos da alma, com os olhos da fé, a minha filha. Com essa mesma fé, a gente tem que ousar colocar no papel tudo aquilo que, por mais que a gente lá no fundo não queira acreditar, não acredite, a gente vai colocar no papel. Se arrependendo pela falta de fé, pedindo perdão nesse momento por ter uma fé tão pequena, mas entregando para Deus e confiando que se for bom, Ele vai entregar, né? Que se for bom pra gente, Ele vai nos dar. Combinado? Então vamos para nossa oração final. Pai querido, eu hoje abro o meu coração. Hoje eu clamo pela Tua graça e o Teu favor sobre a minha vida. Eu quero reconhecer a minha falta de fé diante das situações difíceis, né? O que a gente está fazendo aqui? Reconhecendo, trazendo consciência, a humildade, pedindo perdão, mas que a gente confesse mesmo, né? Confesse esses pecados. Que pecado, Camila? De falta de fé. Eu duvidei. Eu não tive esperança, eu não tive fé, né? Eu sei, Senhor, que sem fé é impossível agradar a Ti. E hoje eu decido crer, pois a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que Te amam e vivem segundo os Teus propósitos. E eu Te amo e eu quero estar todos os dias da minha vida em santidade e obediência a Ti, Senhor. Nessa confiança de que tudo aquilo que eu pedi, que for bom para mim, me será dado. Aquilo que eu buscar e for bom para mim e para os meus, eu encontrarei. E tudo aquilo que eu bater, em todas as portas que eu bater, que for bom para mim, para os que eu amo, essas portas se abrirão. Amém? Amém. Deixa eu ver quem tá aqui comigo hoje nessa escuridão. Ero, Virgínia, minha amiga, Mari, querida, Liliane, Cláudia, Letícia. Olha só, a gente tem Brasília, tem Minas Gerais, tem Piauí. Deixa eu ver o que mais. Lili, você e Cláudia, vocês são de onde? Cláudia é daqui, não é? Coloquem aqui pra mim. Que coisa boa, uma corrente do bem, uma corrente de oração. Pronto, obrigada, amiga, obrigada. Então amanhã temos mais? Tem que organizar, gente, amanhã eu vou organizar, tá? Olha, Cláudia de Fortaleza, gente, que coisa linda!
Olha que coisa linda, Patos de Minas, Fortaleza, Piauí, Brasília, tudo na mesma live. Olha que coisa linda. Que demais, que alegria, que coisa boa. Gente, então olha, curtam a família de vocês, né? Eu vou sair com o maridão agora, deixando as crianças aqui na casa dos avós. Curtir o sábado para descansar, para encontrar os amigos, dar boas gargalhadas. Eu não sei o que te descansa, mas o que me descansa é estar com os amigos, é rir, é isso que me descansa. Então, o que eu desejo para vocês agora é descanso. Descansem, façam aquilo que vocês gostam. E até amanhã, 18h30, se Deus quiser. Tá bom? Amém. Obrigada, amiga, a nós. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.